eu sinto-me na minha obrigação de falar bem dos francófonos, porque aqui nós estamos no supermercado Migros e as pessoas nos viram comendo aqui fora e foram muito simpáticas com a gente. Ah, olha aqui. Reportagem? Não. Eu não. Independent. Ó, ele foi do. Independent. Independent? Ah, vous ne parlez pas français? Io parlo italiano. Parli tu italiano? No. Io parlo italiano. Io sono brasiliano, non sono italiano, ma parlo italiano. É minha filha brasiliana, mas é esposada com um svízzero. E eu achei muito interessante, porque, ao contrário de Genebra, né, eles foram muito simpáticos com a gente. Nós estamos comendo aqui comida pronta de supermercado, gente. Porque a gente vai... Eu acabei de sair, nós saímos de Murten, a cidade medieval, e nós vamos para uma outra que tem as ruínas de Roma Antiga. Então não dá tempo de comer nada. E nem numa praça, num lugar mais adequado. Portanto, para economizar tempo, nós fomos no supermercado e a gente está aqui no muro do supermercado. As pessoas, eu acho que não estão acostumadas a ver isso, porque todo mundo que foi passando aqui, eles acharam engraçado. E ao invés de eles nos repudiarem e hostilizarem, eles falaram em francês, bon appétit, e rindo pra gente. Que gente simpática. Diferente do pessoal lá de Genebra, pessoal mal-humorado, pessoal que não agradece. Eles aqui não. Então eu tenho essa obrigação de dizer que não é porque é francófono e de cultura francesa que vai ser antipático. E também eu não sei se todo mundo lá de Genebra é antipático, igual aqueles que a gente encontrou ali na rua. Claro que não, né? Esses são estereótipos. Eu, por exemplo, fujo completamente aos estereótipos do que é ser brasileiro e sempre fiz questão de dizer que se ser brasileiro é ser aquilo, então eu não sou brasileiro, nasci no país errado. E também eu nasci no Nordeste. Eu sempre gostei dos paulistas, porque diziam que paulista era frio, não conversava, era introvertido. Então falei, poxa, é assim mesmo que eu sou. Então, que bom, eu queria ser igual paulista. E terminou que eu vim parar em São Paulo, casei em São Paulo, minha filha nasceu lá. E a minha esposa se existe alguma coisa totalmente antipaulista, é a minha esposa. Totalmente fora do estereótipo do que seria um paulista. Porque ela fala pelos cotovelos, é quente, até maleducata, porque é uma persona di sangue napolitano. Venho de tão longe para as termas romanas. Olha lá o caminho das pedras. Finalmente eu vou conseguir chegar perto da Roma Antiga. Ar quente. Olha ali, gente, a escavação romana. Ela está coberta por aquele telhado. Olha que maravilha, gente. As fundações aqui eram uma terma romana.
duas características das construções romanas. Os romanos usavam muito tijolo e algo que parecia ser o cimento que nós usamos hoje. Mas por que eu não digo que aquilo era cimento, como nós entendemos hoje? Porque eles não sabiam fazer a fórmula do cimento como foi depois desenvolvida na segunda Revolução Industrial no século XIX. Eles, na verdade, pegavam cinzas do Vesúvio ou de outros vulcões e eles descobriram que aquelas cinzas tinham as propriedades do cimento. Então, o cimento romano era isso, cinza vulcânica. Só que até hoje, provavelmente nessa construção a gente vê esse tipo de cinza vulcânica, porque não era cimento, como entendemos hoje. Aqui a fazenda, atrás, escavação das termas e Aqui o quê? ali na frente Nós vamos aqui? o limite da cidade romana. Nós vamos caminhar até ali. A cidade romana ia até aquele lugar ali. Olha que interessante. Eu estou aqui em uma escavação arqueológica que descobriu as termas romanas. Esse é o lugar mais antigo de... O Stefan disse que da Suíça, mas como eu já vi lá em Neuchâtel aquelas escavações do período neolítico, das palafitas das casas do lago de Neuchâtel, eu não posso dizer que aqui é o lugar mais antigo, mas é a escavação, o resquício do Império Romano, porque a Suíça fez parte do Império Romano. Aqui ela era território do Império Romano. O lugar é o maior lugar com vestígios desse período, do período romano. É muito interessante, porque é a primeira vez que eu me aproximo de algo da época do Império Romano. Aqui temos uma placa que indica como que eram estas termas. Os romanos viviam em torno das termas. A vida comunitária deles era em torno das termas. Isso lá em Roma, mas em todas as partes, todas as vilas. Provavelmente aqui era o local de uma das colônias romanas transalpinas, além dos Alpes. Eu já vi em vários lugares do mundo escavações arqueológicas protegidas por esse tipo de teto. Inclusive lá, uma das mais famosas, né, na China, que são aqueles guerreiros de terracota. Em cima deles nós temos uma estrutura como essa, um telhado para proteger das intempéries, porque já é algo bem frágil, né? Eles sobreviveram, mas porque estavam soterrados. Quando vem a luz do dia, aí eles voltam a sofrer a chuva, o sol, isso vai deteriorando. Portanto, eles fazem essas estruturas para proteger a descoberta e, ao mesmo tempo, para expor ao público. As termas romanas, o que sobrou delas, os fundamentos.
bem aqui no meio de fazendas da Suíça. Olha que bonito a estrutura das termas romanas aqui no cantão de Friburgo. Não dá para ver muito bem porque a gente não pode entrar ali, mas pode ver de longe. Não sei se pega muito bem, mas dá para ter uma ideia. E também tem a placa lá que mostra a arquitetura originária dessa terma romana. Isso aqui é fruto de escavação arqueológica de arqueólogos suíços. Você acha estranho falar a cidade antiga? Sim. Porque existia uma outra cidade aqui, que era a cidade romana, né? Depois a cidade medieval, que deve estar por lá, ou sei lá, talvez não tenha tido cidade na Idade Média, mas nós viemos de uma cidade medieval, que é Murten. Pode ser que aqui tenha desaparecido. Nem sempre a cidade permanece, muitas cidades desapareceram. A cidade, dá para ver que ela fica numa colina. Estamos chegando nas muralhas da cidade romana. É o que sobrou das muralhas. Que coisa bela! A muralha romana dessa cidade romana na Suíça. O que sobrou dela. Aqui era o portão, um dos portões de entrada da cidade romana. Aqui, a partir da muralha romana, das ruínas da muralha romana. Depois de 1 hora de caminhada, aliás, não foi 1 hora, mas foi 1 quilômetro de caminhada, nós chegamos lá das ruínas arqueológicas das termas, nós chegamos aqui no ponto extremo da cidade romana, nas muralhas, que estão em ruínas, mas ainda existem. Que sobrou das muralhas dessa cidade romana aqui na Suíça, no cantão de Friburgo. É belíssimo. Eu nunca tinha visto uma muralha romana. Eu sei que Roma Antiga tinha uma muralha, mas se é que sobrou alguma coisa, foi muito pouca coisa dessa muralha romana da cidade de Roma. Mas aqui na Suíça, nessa antiga cidade romana, nós ainda vemos as ruínas da muralha e o portão um dos portões de entrada da cidade romana. É belíssimo, gente. E, ao mesmo tempo, é emocionante. No meio de uma fazenda grande, a gente ainda vê as ruínas de uma cidade romana, provavelmente uns 2000 anos atrás. Não sei exatamente, eu teria de pesquisar para saber qual a idade específica dessa muralha romana aqui. Mas é por volta de 2000, acho que tem um pouco menos de 2000 anos, porque os romanos só devem ter chegado aqui na Suíça, que era terra céltica. Na verdade, a Suíça era habitada por um povo celta. Até hoje, eles têm essa genética celta. E muitos dos celtas ficaram. Os nomes da Suíça, os nomes dos morros, dos lugares, das cidades ainda
A gente pesquisando, a gente vai descobrir que é celta. E depois é que veio a romanização e os povos germânicos que não eram celtas. E vai gerar essa mistura toda que dá hoje o povo suíço. Os romanos só chegaram aqui depois que eles invadiram a Gália. Foi o período de César. Acho que provavelmente isso, 2000 anos ou um pouco menos de 2000 anos, foi quando o César invade, conquista a Gália Cisalpina, que também era celta. Os gauleses eram celtas. Os celtas da Suíça, os celtas do norte da Itália e os celtas da França eram o mesmo povo, tinham as mesmas tradições, os mesmos costumes, provavelmente a mesma língua com os seus dialetos. Muito disso ele ainda sobrou no folclore suíço. Tem muito de celta aqui, até naquele instrumento parece uma corneta bem comprida, lembra muito a corneta celta que os romanos descreviam. Aqui, finalzinho do que sobrou das ruínas da muralha romana, dessa cidade romana, aqui na Suíça, no cantão de Friburgo. Ali no fundo parece uma torre, eu vou chegar perto. Então aqui a gente vê as ruínas, aqui um pouco mais no extremo a gente vê o que provavelmente era a muralha original, mas eu não posso afirmar assim com certeza, porque muitas vezes nessas ruínas houve intervenções posteriores, séculos depois, né? Como as muralhas de Jerusalém, as pessoas vão lá e pensam que aquilo ali é muralha da época do primeiro ano do nosso calendário, do primeiro século, e no entanto aquilo que eles estão vendo ali é uma muralha da Idade Média, da época dos Cruzados. Então eu não posso afirmar com certeza que isso aqui é o original do Império Romano, da muralha romana, mas pode ser que sim, pode ser que não. Só depende da minha pesquisa mais apurada para saber. Mas fica bem claro que ali está preservado, tem uma torre lá no fundo e aqui está em ruínas. Aqui de cima de uma das torres ainda tem uma escada e a gente dá para ver a muralha, as ruínas. Lá no fundo a gente vê a cidade, a atual cidade, né? Porque na verdade a cidade romana ela começava aqui. Lá onde a gente viu as termas, e provavelmente era o centro da cidade. Porque os romanos tinham esse hábito, né, de se socializarem e organizarem sua vida comunitária em torno das termas. Então eu suponho que o centro da cidade era ali, onde hoje é a terma, as ruínas arqueológicas. E essa cidade mais ao fundo, em cima da colina, é o que surgiu, provavelmente, na Idade Média. Pedras antigas. 2000 anos de história. É muito legal ter que investigar aqui esse material de construção, como é que elas foram construídas.
material e técnicas de construção. Parece que é tijolo ali, mas eu não tenho certeza. Mas parece que é um tijolo. O tijolo romano era tão duro, era tão utilizável, que ele foi sendo desmontado durante a Idade Média para construir prédios da Idade Média. E esses tijolos de Roma antiga ainda existem até hoje. Eram bem cimentados com as cinzas vulcânicas. E eu acho que provavelmente esses tijolos são realmente do Império Romano. Mas, claro, eu não fiz a pesquisa preliminar, nem acompanhei os relatórios arqueológicos para ter essa certeza, mas suponho que sim, que seja do Império Romano. Só que aqui de perto eu estou vendo que parece ser tijolo de longe, como eu enxergo mal, mas bem de pertinho, eu acho que não é tijolo não. São pedras tipo paralelepípedo, formadas em tamanho de um tijolo romano. Pelo menos essa parte que está aqui em minha trás, na minha traseira, parece um tipo de pedra talhada como um tijolo. Mas ali na minha frente já me parece ser um tijolo. Eu vou até lá. Mas eu cheguei aqui perto, é a mesma coisa. Como eu enxergo mal, estou sem óculos e realmente eu não enxergo direito. Eu fiquei na dúvida também, porque como eu nunca vi um tijolo romano autêntico, propriamente dito, eu não sei se é. Ainda fiquei na dúvida, será que é pedra, será que é tijolo? O que eu sei é que os tijolos romanos eram tão duros e resistentes que eles resistiram, ainda existem, estão aí 2000 anos depois. Aquele ali mais ocre parece um tijolo, mas a gente chega perto, coloca o dedo ali, parece uma pedra. Então, não sou especialista em construções romanas, não tenho conhecimento técnico suficiente para afirmar uma coisa ou outra, mas é muito bonito, é belíssimo. Pode rolar. Oh, é muito interessante. Por exemplo, essa torre lá, A torre ali. eles, vamos ver um pouco como ele era. Assim, né? A torre lá, eles utilizam também na Idade Média. Eles utilizavam na Idade Média? E por isso, nessa Ela condição... está preservada. É muito preservada. E eles também, fortalecem, mas eu não sei como era originalmente, mas aparentemente eles fazem um pouco maior. Fizeram provavelmente reparos, né? É uma coisa que me deixa em dúvida aqui, porque se ela chegou tão bem, eu acho que, não sei até que ponto ela é totalmente originária ou até que ponto a Idade Média interferiu nela. Teria de ler e pesquisar mais, né? Os relatórios dos arqueólogos, porque tudo isso fica descrito no relatório de pesquisa científica. Seria muito interessante. Eu estou sentindo frio aqui, gente. Quando chegamos estava abaixo de 0. E essa touca que eu peguei emprestado do meu genro, ela foi comprada lá nos Andes, pelos os Amerás e os Quechuas, mas eu não estou achando que ela sustenta não. A outra que eu tinha ganhado era mais quentinha que essa daqui. Então eu tive que suspender aqui o meu capuz do agasalho. Ali atrás nós temos as ruínas do Teatro Romano. Eu vou chegar bem pertinho para ver. É a primeira vez que eu chego perto de um teatro romano autêntico. De mais perto do Teatro Romano, das ruínas. Olha, nós estamos nas ruínas
de um antigo teatro romano. Não é um anfiteatro e nem é um circo, que são duas coisas diferentes na Roma imperial. Aqui é um teatro mesmo, que é a influência da Grécia Antiga. Mas só que havia diferença entre o teatro grego e o teatro romano. O teatro romano você tem lá a arquibancada, as pessoas entravam pelos arcos ali, pelas portas, e sentavam nas arquibancadas, meia-lua, eles viam em frente, que é onde eu estou, no lugar onde eu estou, o palco. Só que o palco romano era construído como se fosse casa mesmo, como se fosse um palácio. Ele era de alvenaria, de pedra. Então, os atores representavam a peça de onde eu estou. E a plateia ali atrás via as peças. Então, esse aqui é um típico teatro romano. Não é um anfiteatro, não é como o Coliseu, porque o Coliseu não era um teatro. E não é como um circo, não é como aqueles lugares que tinham as corridas de bigas. Eram coisas diferentes. Mas os romanos também gostavam do teatro. E alguns autores romanos escreveram peças teatrais também. Estou sentado aqui nas arquibancadas do antigo teatro romano desta cidade aqui na Suíça, no cantão de Friburgo. São as ruínas dele. Aqui a parte que foi restaurada, essa parte aqui, parece-me que foi restaurada, ela está mais novinha, e em cima ela está mais em ruínas. E ali a gente vê os arcos onde o público entrava. Na minha frente estava o palco, onde os atores apresentavam uma peça. A peça que se apresentava no teatro romano era sempre ali na frente do teatro, né? Como a gente já viu. O teatro tem forma de meia-lua. É diferente do teatro grego, porque ele tinha uma construção mesmo que lembra uma casa, um palácio romano. Só que essa construção aqui nesse teatro, ela desapareceu. Ficou os fundamentos dela ali na frente, que está, por acaso, na minha traseira. É ali que a gente vê o antigo palco que não existe mais. Eu não sei o que é isso aqui, mas arrisco dizer que parece que é uma tentativa de restauração, porque é uma coisa nova, né? No teatro romano aqui. Não me parece uma escavação, mas uma tentativa de restauração. Cegonhas. O Santuário Romano das Cegonhas? É isso? Cemitério de Cigonia. Era aqui, gente. Era um templo. Era um templo romano. Você pode ver aqui. Tem que dar uma entrevista para o meu canal, gente. Com o meu público. Ela está me filmando no chão? É, isso, ela está no chão porque ela é uma da equipe. E ela é especializada na natureza. Ela entende tudo sobre cegonhas, corvos
Nós e chegamos floresta. aqui. Assim que nós chegamos, eu já avistei ao longe duas asas imensas e eu pensei, nossa, será que isso é uma enorme águia? Porque estava muito distante. E assim que foi se aproximando um pouco mais, eu percebi que era uma cegonha. E eu fiquei tão feliz. E ela foi embora toda majestosa assim e pousou no chão. E aí eu reparei bem, porque eu não enxergo muito bem de longe, e vi que tinha outra. Aí as duas começaram a voar ali nessa região bem mais longe, não tão pertinho da gente, infelizmente. Mas foi muito lindo. Primeira vez que vi uma cegonha tão pertinho assim, que geralmente eu vejo só do trem. E assim que chegamos aqui, o Stefan leu que aqui era o santuário das cegonhas, o santuário dos romanos. Lindo demais. Faz sentido, porque assim que chegamos, ela já veio nos cumprimentar. Você sabe que os romanos, eles tinham os sacerdotes romanos, né? Eles tinham um hábito muito estranho, que eles liam as entranhas dos animais para ver os augúrios, que era a previsão de acontecimentos. E até hoje, na língua italiana, quando eles querem desejar felicidades para alguém, eles falam auguri. Você lembra que no seu casamento, você auguri, a sua amiga falou. Ela desejou augúrio para você, augúrio. Mas isso é bons augúrios. Isso é uma expressão do italiano atual, mas que vem da Roma antiga. Aqui era um templo romano dedicado às cegonhas. E o primeiro contato que ela teve, a minha filha, foi exatamente com a cegonha. Gente, augúrios. Eu acho que um bebezinho está sendo providenciado para as cegonhas trazerem. Atrás eu vejo ruínas, o que sobrou de um antigo templo romano. Provavelmente aqui é o local da cidade romana, né? A gente viu um pouquinho mais adiante ali as termas e aqui o templo das cegonhas. Um templo romano. Ele está mais danificado porque o cristianismo derrubou muitos desses templos considerados pagãos. Na verdade, a própria palavra pagão é uma palavra que significa camponeses, que significa lugares isolados do interior. Porque quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, a partir do imperador Constantino, que foi uma desgraça para o cristianismo, é uma coisa do cristianismo querer se tornar a religião dominante e opressora, porque até então não era. Eram 300 anos, 3 séculos de que o cristianismo é que era perseguido e não era a religião opressora, nem muito menos dominante. Mas quando ela se tornou o cristianismo oficial, as autoridades se converteram bem convenientemente, sem assumirem a ética do evangelho, né? Porque era moda e porque era de bom tom frequentar igrejas, construir igrejas e derrubar templos. Hoje, claro, com a mentalidade de professor de história, de historiador, é uma agressão ao patrimônio histórico. Aqui é um patrimônio histórico que foi perdido. Um templo que poderia ter sido preservado, belíssimo. Porque eu vi ali a foto, né? Naquele conceito de museu de território, a gente vê, ali tem um dispositivo bem ao lado da placa, em que a gente olha, parece um binóculo, mas não é um binóculo. A gente olha e dentro a gente vê como que era o templo romano. Os arqueólogos e historiadores conseguiram reconstituir. Era belíssimo. Aquela estrutura clássica de templos em Roma. Aqui está um fundamento, uma das coisas que sobrou do antigo templo romano das cegonhas. Sabe, alguns dizem, uma teoria que eu não endosso muito não, de que o monoteísmo é necessariamente intolerante e que ele destrói as outras religiões de um modo bem violento. Bem, em parte, isso tem certa razão, porque foi assim a história
do judaísmo, quando eles chegam em Canaã e destroem a religião fenícia, cananeia, né, do culto a Baal, Astarote, etc., o culto a Mamon. Mas hoje em dia tem gente em igrejas supostamente cristãs, que são loterias santas, que existem até com uma tal fogueira santa de Israel, que eles cultuam esse Deus, o Deus que os hebreus, quando chegaram em Canaã, encontraram, o Mamon, né? Na época do primeiro século, nos evangelhos, fala assim, não se pode cultuar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Pois é, nós temos lá gente cultuando o Mamon em nome de Cristo, que não é. Então, dizem que o cristianismo é necessariamente intolerante, mas eu discordo. Eu não acho que o monoteísmo, por ser monoteísmo, ele seja necessariamente intolerante. Porque a gente tem uma outra experiência de monoteísmo que é paradoxal e complexa, porque, na verdade, o hinduísmo é uma forma de monoteísmo, né? Os hinduístas, eles cultuam o deus Brahman, que é único. Mas esse Deus Brahma se revela de outras maneiras. Ele tem avatares, que é Vishnu, Shiva, etc. Então, o hinduísmo é um exemplo de um tipo de monoteísmo que, olha aqui a coluna, que soube não só conviver com outras crenças, mas integrá-las, inclusive as práticas mágicas anteriores ao hinduísmo, que tem muito na função sacerdotal do Brahmani, que é da casta mais alta. Eles falam as palavras sagradas. O cristianismo, por exemplo, da teologia da prosperidade, todo está cheio de fórmulas sagradas que lembram muito o hinduísmo dos sacerdotes lá, que ficam falando as rezas certas em sânscrito, a língua sagrada que não se fala mais, mas que ela tem poderes mágicos. Bem, isso não é cristão, mas o hinduísmo revela que o monoteísmo pode conviver assim com outras crenças sem destruí-las e sem ser agressivo. Olha aqui a placa do templo e a gente ainda vê pedras do templo sagrado das cegonhas. Dá uma enfermidade não científica. Era outro templo? De pesquisar a fundo, mas era outro templo. Os romanos costumavam fazer isso, né? Do lado de um templo tinha outro templo. Hoje em dia no Brasil, assim, do lado de uma igreja tem uma outra igreja. Só que igreja no Brasil parece balcão de loja, armazém, supermercado. Do lado de uma, na frente tem a outra. Você pode ver, Sé? Ok. Você pode ver, amor? Estranho, né? Essa parte do meio, sabe? Eu sou mais daqui. Agora eu cheguei ao lugar onde estava o antigo anfiteatro romano desta cidade romana. No caso do anfiteatro, ele está no meio da cidade atual. As termas estão fora, no que hoje é uma fazenda. As muralhas também fora, lá no meio de uma fazenda. O teatro, propriamente dito, também está fora. Mas o anfiteatro, que era também chamado de circo, ele está aqui dentro da cidade. O templo já está pertinho da cidade, já na imediação da cidade, mas o anfiteatro está bem no território da atual cidade. E é muito interessante, porque pode ser, eu não posso afirmar com certeza, mas nos anfiteatros aconteciam lutas de gladiadores e de gladiadores com animais selvagens, por exemplo, que era um dos esportes preferidos dos romanos. A sensação que eu tenho de grandeza, de grandiosidade do espaço
do anfiteatro é muito grande. Eu sei que quando a gente filma ou fotografa, existe uma redução. Aquilo que está aqui em 4 dimensões, que é a dimensão, as 3 dimensões, mas também a dimensão do espaço, o tempo fluindo aqui, tudo na foto é reduzido a 2 dimensões e na filmagem ainda 2 dimensões e preserva um pouco essa dimensão da duração. Mas falta algo. Quando eu vejo que eu filmei, não é a mesma coisa do que estar lá no lugar. Então eu sei que eu estou filmando aqui, mas não só a emoção é grande, mas a dimensão é grande. Imagina que eu seja um gladiador aqui no meio do anfiteatro, ou que eu seja um condenado à morte, porque muitas vezes eles condenavam a mortes e eles eram executados por gladiadores ou por feras nos teatros. Era a diversão dos romanos. Isso está muito entranhado da latinidade. Não é por acaso que nós latinos gostamos de ver sangue, gostamos de ver, sabe essa coisa do ódio? Roma era expert nisso. E sabe essa coisa do linchamento público? Roma era. A própria igreja cristã herdou isso dos romanos através da Santa Inquisição. E essa Santa Inquisição, esse direito romano do pater familias ibérico, ele chegou ao Brasil. Sérgio Moro não é um raio que nasce no céu azul. Sérgio Moro é fruto dessa longa tradição que nós herdamos de Roma, o que há de pior em Roma. E, no caso, a herança infeliz da Inquisição portuguesa. Aqui dentro da arena, o anfiteatro romano. E imagina aqui, ele todo lotado de gente querendo me ver morrer, porque eu fui um condenado, ou porque eu sou um cristão, antes de Constantino, ou porque eu sou um condenado à morte, vou ser morto, executado na frente das pessoas, como se eu fosse um espetáculo público. Olha, é o que acontece no Brasil nos últimos anos, né? A espetacularização dos julgamentos, dos linchamentos públicos, só falta enforcar e esquartejar como fizeram com o Tiradentes. É uma longa tradição que vem dessa estrutura clássica que nós herdamos de Roma, que somos latinos. Portugal foi parte do Império Romano. A igreja surgiu do Império Romano, no Império Romano, mas se tornou ideologia oficial do Império Romano e se romanizou. Não, eu não estou falando do catolicismo necessariamente. Eu estou falando de certos elementos da história da igreja de modo geral, do cristianismo de modo geral, embora tenha havido correntes do cristianismo que estavam fora do Império Romano, correntes que eram consideradas heréticas. Até hoje elas existem. O Iraque, por exemplo, tinha essas correntes, os nestorianos. A Etiópia também, uma igreja importante. E também até na Índia, na China, comunidades desse cristianismo fora do Império Romano. Então, o cristianismo não se resume ao que aconteceu dentro das fronteiras do Império Romano. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, pesquisando há tantos anos de história da igreja, é que havia muitas tendências dentro do cristianismo chamado primitivo.
A reforma protestante, ela teve a ilusão de que estava voltando ao cristianismo primitivo. Na verdade, é impossível voltar no tempo, seja lá em que fase você esteja. Em 1517 era impossível voltar ao cristianismo primitivo. Afinal, o que era o cristianismo primitivo? O cristianismo primitivo do ano 2000, aliás, 200 depois de Cristo, o cristianismo antes de Constantino, qual? Porque já são 3 séculos. Qual que era o cristianismo primitivo? O cristianismo primitivo do final do primeiro século? Qual que era o cristianismo primitivo? O cristianismo de 50 depois de Cristo, quando as primeiras cartas de Paulo são escritas? Ou o cristianismo de 30 do Jesus histórico? E a gente, pesquisando tudo isso, eu fui descobrindo o seguinte: bem, longe de resgatar o cristianismo primitivo, a reforma reinterpretou o cristianismo. Francisco de Assis já tinha feito isso. Agora, o Francisco fez a partir do que? Ele fez a partir da leitura do Evangelho. O Evangelho, hoje, nós sabemos que é uma construção de camadas teológicas. Esses evangélicos canônicos escritos, eles não nasceram prontos. Eles são resultado de um processo histórico que começa com aquele rabino de Nazaré, com a comunidade judaica dos primeiros cristãos seguidores do rabino, e com o fragmento que é o primeiro texto desaparecido que Marcos, por exemplo, que é o primeiro evangelho, vai usar, mas Marcos já incorpora outras coisas. Mateus também usa e Lucas também usa a fonte Q. Essa fonte Q foram as anotações dos primeiros discípulos, mas não era o que depois se tornou o evangelho, porque os evangelhos, os 4, eles já são fruto de elaboração teológica. Não é histórico, como nós entendemos hoje. Na verdade, os evangelhos são interpretações teológicas da comunidade, das primeiras comunidades cristãs, que não eram uma só, eram várias, e havia diferenças, divergências entre elas. Cada evangelho daquele é fruto de uma dessas comunidades, mas havia outras comunidades e outros evangelhos que não foram incluídos no cânon sagrado. Hoje a gente tem acesso a esses outros evangelhos. Então, o que era o cristianismo primitivo? Era algo bem complexo, bem pluralista. E havia tendências autoritárias centralizadoras, tendências de culto a coisas, a resquícios, a anjos, a deuses, etc. Tudo isso ficou sendo amalgamado no cristianismo, inclusive depois da Reforma Protestante. O que eu tenho falado, por exemplo, uma aberração como a Igreja Universal do Reino de Deus, supostamente cristã, é uma mescla de coisas que chocariam as primeiras comunidades cristãs do primeiro século, que eram já bem diferentes uma da outra. Aqui estou em cima, o anfiteatro é parte do Museu Romano. Não está aberto, também não daria tempo da gente visitar o museu, porque deveria ocupar todo o nosso tempo. Então, foi muito legal, porque deu para caminhar com a ajuda do meu genro e da minha filha até esses lugares romanos, as ruínas romanas aqui. E eu gostei muito, porque, claro, eu nunca tive contato com uma ruína romana. Nesse caso, é uma ruína romana fora de Roma, depois dos Alpes, mas parte do Império Romano.
bem ao fundo ali do anfiteatro romano, a gente vê um castelo medieval. Belíssimo. Esse aqui lembra mais aqueles de contos de fada que a gente via no Brasil, das ilustrações, com as torres redondas. Este é mais um dos castelos que eu conheci aqui na Suíça, numa cidade de origem medieval, mas na verdade lá no fundo ela é de origem romana. As ruínas romanas ainda estão aí. As estruturas de madeira que nós vimos em Murten, lá na muralha, aqui é dentro do castelo. Muito bonito, muito interessante. Ali embaixo a cidade. Castelos estão sempre nas colinas. Esse é um deles. Aqui é um prédio no meio do castelo. E aqui é uma parede que eu não sei se foi parte de muralha ou não, se eles mandaram derrubar. Mas ali é belíssimo, me lembra a muralha da cidade de Murten. Lembra a muralha da cidade de Murten, mas é um castelo. A gente está no interior de um castelo. A diferença é que as muralhas eram mais compridas, porque eram para proteger uma cidade inteira. E aqui as muralhas de um castelo, elas são mais curtas, né? Porque os castelos não eram cidades, embora tivessem autonomia, tivessem muitas coisas dentro deles e lembrassem algo de uma cidade, mas estava mais para a dimensão de um palácio complexo do que para uma cidade. Então eles não eram muito grandes e, portanto, as muralhas não eram tão grandes assim. Olha que maravilha, aquilo ali. Ainda parte do complexo do castelo. Este ônibus aqui, de Avanche, é diferente. Ele é um ônibus do Correio. Não é estranho. Ele pertence ao Correio da Suíça. Avanche Gare. Avanche Gare. Avanche é a estação. Ah, no, it's this thing for window. Garagem, não? Não, estação, né? Avanche é a estação, né? Estação. E Gare E é do Correio. Gare O ônibus. estação de trem.